Foi no dia 31 de dezembro de 1961 que te compreendi, Jorge de Lima. Enquanto eu caminhava pelas praças agitadas pela melancolia presente. Na minha memória, devorada pelo azul, eu soube decifrar os teus jogos noturnos. Indisfarçável entre as flores, uníssono em tua cabeça de prata e plantas ampliadas. Como teus olhos crescem na paisagem, Jorge de Lima. Como tua boca palpita. Nos bulevares oxidados pela névoa, uma constelação de cinza esborroa-se na contemplação inconsútil de tua túnica. E 1 milhão de vagalumes trazendo estranhas tatuagens no ventre se despedaçam contra os ninhos da eternidade. É neste momento de fermento e agonia que te invoco, grande alucinado, querido e estranho professor do caos, sabendo que teu nome deve estar como um talismã nos lábios de todos os meninos. Está no ar mais um Alagoas Arte e Cultura. Olá, estamos começando agora mais um Alagoas Arte e Cultura. No programa de hoje, nós vamos fazer um passeio até a União dos Palmares, onde festejamos o Dia de Jorge de Lima. Hoje, nós teremos uma entrevista com a filha do Jorge de Lima, a dona Maria Tereza Jorge de Lima. E aqui, no palco do IZP, nós já estamos, como sempre, com a boa música. Desta vez, com a banda Depois dos Anjos, não é isso? Falei certo, Will? Certinho, Paulo, isso mesmo. Depois dos Anjos, que vai tocar aqui para a gente. E vamos começar a falar da história da banda. Estou aqui também com o nosso querido filho, né, que é da formação anterior. Explica esse negócio. Vou começar com você aqui, filho. Antes era Anjos Tortos, né? Isso como era? A banda começou, em que ano ela começou, qual era a proposta, como foi o começo da banda? Bem, Paulo, a banda começou nos anos 90, influenciados pelo rock nacional, aquela explosão do rock nacional dos anos 80, nós montamos uma banda chamada Anjos Tortos. Era uma banda de rock, né, um rock um pouco mais pesado do que o que a gente faz hoje, mas sempre valorizando as melodias, as boas letras, como era de praxe daquele dos anos 80, né? Boas canções, o rock vindo com toda a força. E aí nós montamos a banda Depois dos Anjos, montamos a banda Anjos Tortos, que ficou durante alguns anos. Isso nos anos 90. 90, lá pelo meio, meados de... A gente tudo garotinho, né? Bem novinho. Vocês ainda são garotos. Mas... E aí a gente montou o Anjos Tortos e nós fizemos muitos shows aqui em Maceió, fora de Maceió. Fizemos um show memorável aqui com Chico Sainz, à época. Depois, infelizmente, né, aconteceu aquela tragédia. E, passado alguns anos, a banda acabou. E a gente continuou fazendo trabalho musical, mas não mais com Anjos Tortos. A gente continuou fazendo trabalho, mas um trabalho de noite, daqui na música de Maceió. Cada um numa formação, né? Cada um numa formação, mas sempre também tocando juntos. Mas aí fazendo mais um trabalho mais voltado para o lance comercial, tocando na noite de Maceió em várias casas, bailes. Nada autoral, né? Paramos um pouco de fazer coisa autoral, né? E a gente partiu mais para esse segmento. Isso. E depois de alguns anos, a gente sentiu a necessidade de voltar a fazer um trabalho autoral, de voltar a fazer uma releitura daquelas canções que nós tínhamos e inserir novas canções. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o Depois dos Anjos. E como nós já tínhamos sido anjos no passado, então agora nós somos os Depois dos Anjos. Depois, pós-anjos, né? Pós-anjos, Então, mas a gente já conversou um bocado, então vamos começar a ouvir o som dessa banda, como é que é o som de Depois dos Anjos. Vamos começar ouvindo o quê? Qual a primeira música que a gente ouve? A gente vai começar ouvindo uma música chamada Digo Não, Digo Sim, onde a gente diz sim para as coisas boas e não
para aquelas coisas que não nos servem. Autoral, é uma Autoral. música de vocês. De quem é? A canção é de Marcelo Ferraz. É um grande parceiro nosso. Para a gente é o 5º elemento da banda. Inclusive foi integrante da banda, mas por questões pessoais se afastou do trabalho, mas continua com a gente. Se afastou dos palcos. Quem assina é Marcelo Ferraz? Marcelo Ferraz com os arranjos de Depois dos Anjos. Depois dos Anjos. É isso então. Então vamos ouvir Digo Sim. Digo não, digo sim. Digo não, digo sim aqui com Depois dos Anjos. Digo não às mentiras que mudaram o tempo, às mentiras que me metem medo, às mentiras que você me diz com alguma intenção. Esse jogo de cartas repetidas reflete dentro de nossas vidas, mostrando mais uma mentira. Eu quero crer que tudo não passou de uma miragem, que tudo não passou de uma vontade, um sonho fora da realidade. E tenho que crer que todos são iguais a mim, e acreditar que tempos bons irão surgir, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar. Digo sim às verdades que me fazem sofrer, às verdades que me fazem crescer, às verdades que você me diz. Talvez assim é que aprendemos alguma lição, dar algo sem nenhuma intenção, brincar com o outro com satisfação. Eu quero crer que tudo não passou de uma miragem, que tudo não passou de uma vontade, um sonho fora da realidade. E tenho que crer que todos são iguais a mim, e acreditar que tempos bons irão surgir, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar. Iguais a mim, e acreditar que tempos bons irão surgir, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar, e desejar que a verdade esteja em primeiro lugar. Maravilha, maravilha, que beleza, rapaz. Digo sim, digo não, não, mas pode ser digo sim, digo não, né? A ordem dos fatores não altera o produto, não Paulo. altera o produto. É verdade. Antes você pode dizer sim, ou antes pode dizer não. É melhor dizer. É verdade, desde que o conteúdo, né, seja significativo, não importa a ordem. Mas legal essa coisa da denúncia, né? Essa coisa que o rock assume, né? De ser um veículo também para você denunciar, para você ser um canal de expressão da voz da sociedade, da voz da juventude. Não é isso, Will? O que é que você manda aí? É verdade, Paulo. Assim, até depois dos anos, as letras, a gente viaja muito, né, nesses horizontes assim de falar de amor em algumas músicas, né? Mas também algumas com contextos sociais, de mostrar algumas realidades e de dizer também o que está acontecendo no nosso país, no contexto social, né? E chamar a atenção mesmo para esse lado.
A formação da banda hoje é quem? Já temos o nosso filho aqui no contrabaixo, você aí violão e voz. Nós temos aqui na guitarra Daniel Gug. Daniel Gug. Isso. E ali o nosso... Jailson Passarinho. Famosíssimo, queridíssimo. Jailson Passarinho, batera maravilhoso. Bom, vamos ouvir a segunda agora? Vamos partir para a segunda. Vamos ouvir o que agora? Inclusive, como eu estava falando, né, que de algumas letras que tem um contexto social, essa segunda música realmente retrata isso. Né? O nome da música, Anjos Tortos. E leva o nome primeiro da banda, da primeira formação da banda. Né? Anjos Tortos com vocês, com Depois dos Anjos. Vamos lá. Garotos matam, garotos morrem por um espaço que ninguém abre mão. Para ou não dar, aonde está o erro? Gerando conflitos, são anjos tortos diante de um preconceito da burguesia dessa nação. São anjos tortos tendo pesadelos dentro das nossas prisões. Garotos tristes, garotos perdidos no dia a dia, impondo sua dor nas mãos suas armas, e no peito a saudade, e nos olhos a lembrança de um tempo que não volta mais. Garotos tristes, garotos perdidos à procura da justiça, que não acreditam mais, tomando seus postos, brincando de guerra, e nos olhos a lembrança de um tempo que não volta mais. Garotos matam, garotos morrem por um espaço que ninguém abre mão. Para ou não dá, aonde está o erro? Gerando conflitos, são anjos tortos diante de um preconceito da burguesia dessa nação. São anjos tortos tendo pesadelos dentro das nossas prisões. Garotos tristes, garotos perdidos no dia a dia, impondo a sua dor nas mãos suas armas, e no peito a saudade, e nos olhos a lembrança de um tempo que não volta mais. Garotos tristes, garotos perdidos à procura da justiça, que não acreditam mais, tomando seus postos, brincando de guerra, e nos olhos a lembrança de um tempo que não volta mais. Não volta mais. É isso aí, 10 redondo, especiado de seda, 10 total, de primeira de luxo. O pessoal cheio de sangue na guerra aqui, da banda Depois dos Anjos, que interpretou agora, vocês viram, Anjos Tortos, que era o nome da primeira formação da banda. Essas músicas que vocês estão tocando até agora, essas duas, são de lá, vêm desde a primeira formação? Sim, sim, Paulo. Desde a primeira formação, inclusive, como você bem disse, Anjos Tortos foi a música que deu nome à primeira formação, né? E Digo Não, Digo Sim também vem dos anos 90. Hoje, naturalmente, assim, com o passar dos anos, a gente
nós demos uma nova roupagem para essas músicas, né? Elas tinham uma outra roupagem no passado, hoje nós demos uma nova roupagem. Mas o que é interessante é que as letras continuam as mesmas e as questões continuam as mesmas, né? Os sims e os nãos, né? As denúncias, não mudou muita coisa de lá para cá, né? Você continua... O que é curioso isso, né? Você saber que esses temas que vocês abordam, muitos deles continuam vivos até hoje, né? Continuam presentes na nossa sociedade. Verdade, Paulo. Inclusive, eu acho que essa é a grande sacada da música. E o rock tem essa característica, né? Nós tocamos Anjos Tortos, que fala do abandono em relação às crianças, que envolve mais uma questão social, que a gente sabe que é uma coisa muito maior, mas, por vezes, é preciso fazer um alerta, não é? Você vê, foi escrito isso nos anos 90. Nos anos 90, nós já estamos em 2014. Né? E continua... Só se agravou. É verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que quando uma canção ela é bem feita, eu acho que ela é atemporal, né? Passam-se os anos, passam-se décadas e a música continua, né, sendo atual. Mas veja aí, bem, eu acho que a canção bem feita assim, mas aí entra a questão social da letra. Era importante que ela não fosse mais atual, né? Era importante que não existisse mais essas questões, que a gente não precisasse mais falar sobre isso. Era importante que não houvesse mais o abandono das crianças. Era importante, afinal já se passou tanto tempo, né? Mas continua ali, né? Continua firme essas mesmas questões batendo. Né? É importante que isso venha um dia acabar e que a gente não precise, inclusive, ter canções que falem disso, que as canções comecem a cuidar de outras coisas, do bem-estar das pessoas, né? Falar de flores, como diz a história, né? Falar de amor e falar de outras coisas, que não precisamos mais estar falando desses temas, não é verdade? Sim, Paulo, a gente ficaria muito mais feliz se não precisássemos falar desses temas. Mas precisamos. Mas a gente sabe que existe o mundo sonhado, né? O mundo ideal e o mundo real. Né? E no mundo real, infelizmente, a gente continua se confrontando com esses problemas. A gente seria uma grande satisfação, por mais que gostemos da canção, enquanto música, né? Pelo arranjo, pela melodia, mas por mais que gostemos da canção, preferiríamos não ter que abordar esse assunto, de falar que ainda existe criança que não tem acesso à escola, que não tem acesso à saúde, que o seu brinquedo é uma arma. Cada vez mais, né? E o pior é isso, né? Então, cada vez mais. Mas a gente também sabe, e eu acho que acho que aí também entra a sensibilidade do filho do poeta, que quando ele faz uma canção, ele mesmo que implicitamente, ele também tem a noção que o mundo não vai mudar também tão rápido, né? Assim, não é? Por mais que a gente saiba que é desagradável, mas é uma realidade. Então, essas canções, de certa forma, também servem para que a gente esteja dando aquele alerta, né? Para que a gente mostre que há 20 anos, 30 anos atrás, nós cantávamos isso e hoje vamos continuar cantando e esse tema continua atual. Era bom que não fosse, sem dúvida. É verdade. Bom, a gente está no fim desse primeiro bloco. Quando a gente voltar, vamos estar conversando lá em União dos Palmares com a filha do nosso grande poeta alagoano, poeta nacional, poeta do mundo, que é o nosso príncipe dos poetas, que é Jorge de Lima, com a dona Maria Tereza Jorge de Lima, falar sobre o dia de Jorge de Lima, que aconteceu lá em União e que vai acontecer no ano que vem. Todos os anos agora nós fizemos uma série de matérias. Conversamos com a dona Maria Tereza, com o Cláudio Rodrigues, da Globo News, que estava lá, que foi um dos propositores desse dia e um dos organizadores, com a secretária de Cultura de União dos Palmares. Então, a cada semana, nós vamos exibindo essas conversas que tivemos lá em União dos Palmares. Mas aqui a gente vai terminar o bloco com música, com mais música. E para terminar esse bloco, vamos ouvir o quê? Bem, vamos ouvir uma canção que a gente fez uma releitura, né? A gente deu o nosso olhar, né? A gente deu o nosso ponto de vista para aquela canção. É um clássico do rock nacional, chamado Metamorfose Ambulante. Do Raul, né? Que é do pai, né? Toca do rock Raul. Nacional. Toca Raul, que a gente tanto já ouviu, né? Com muita satisfação. E a gente resolveu interpretar a música da forma como a gente enxerga a Metamorfose Ambulante. Ficou mais ou menos assim. Pronto, então vamos ouvir Metamorfose Ambulante na visão, aqui na versão de Depois dos Anjos. Toca, Raul!
prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhes dizer agora tudo que eu lhe disse antes, que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou a dor. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.